Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Eu sou o Kelvin, professor de escola dominical, e hoje eu estou em um ambiente diferente do habitual. Vocês estão acostumados a me ver lá na igreja, gravando no nosso estúdio. Só que hoje, devido a alguns problemas de agenda, tanto dos outros professores quanto do meu, não foi possível gravar na igreja. Tive que gravar aqui na minha casa. Esse daqui é a minha casa, minha humilde residência. Mas estou gravando aqui para não deixar de ter a última lição dessa revista, que foi muito boa para todos os professores, para os alunos, que nós estamos falando sobre autenticidade. Eu estou gravando de uma webcam, então vai ser diferente do habitual, aquela qualidade da imagem que nós temos com as nossas câmeras, porque estou na minha casa. Vamos fazer daquele jeito mais parecido com uma live, mesmo que tenha sido gravada. Eu vou dar uma pequena editada também, mas ainda assim vai ficar naquele clima de live. Então eu vou fazer as transições dos slides aqui, vai até me ajudar na edição, tá? Vai ser melhor até para edição. Mas espero que possa estar ajudando aí todos que estão aí do outro lado da câmera. Eu peço para que você curta esse vídeo se você gostar. Não deixa de compartilhar para mais pessoas. Comente também, principalmente, qual foi sua experiência nesse trimestre, as pessoas que foram impactadas, seus alunos, experiência de seus alunos sobre tudo que nós falamos aqui. Lembrando que esse trimestre ele teve um objetivo de falar sobre as nossas autenticidade, ou seja, falar sobre aquilo que nós acreditamos. Vamos aqui então para a última lição, que tem como tema conselhos para uma vida autêntica. O texto áureo da lição, deixa eu só colocar aqui a transição. Olha a transição. Opa! O meu texto está aqui embaixo, a minha segunda tela está aqui, eu tenho um retorno aqui também, então talvez eu olhe em outros lugares e não para você aí que está me assistindo, tá? Mas o que importa é que o áudio esteja bom, né? O áudio está bom, eu acho que o áudio está bom, pelo menos eu estou olhando aqui. Mas vamos lá, o texto áureo ele diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. O resumo da lição ele diz assim: na carta de Tiago encontra os importantes conselhos para que tenham uma vida frutífera, uma vida cristã frutífera. Os objetivos da lição: o primeiro é conscientizar da importância da oração, o segundo é compreender o poder da confissão e o terceiro é mostrar a responsabilidade da restauração. Então, hoje nós iremos aqui falar bastante sobre o poder da oração, como é importante nós termos uma vida de oração. Nós vamos falar como é importante que as pessoas elas entendam que elas precisam viver a vida em oração, orar, ter fé, orar, não apenas orar, mas orar com fé, assim como diz ali na carta de Tiago. Nós iremos falar também sobre a importância de confessarmos não somente para Deus, mas confessar também mediante uma outra pessoa, uma autoridade religiosa, alguém que tem não somente uma autoridade, mas uma pessoa que tem uma fé mais madura que a nossa. Se você vem aí se você vem do mundo secular, né? Vem para o cristianismo. E também vamos falar sobre a restauração, sobre o quão importante é buscar as pessoas que saíram, né? Que se perderam, voltar aí lá buscar essas pessoas que se perderam. Então, vamos aí para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe ela está em Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 ao versículo 20. E temos aí então a introdução que diz: chegamos na última lição do trimestre, foram lições em que estudamos a carta de Tiago, conhecida por seu caráter prático, com orientações para uma vida cristã autêntica. Nos versículos finais, que é dos 13 ao 20, que nós iremos ver aí hoje, Tiago oferece conselhos valiosos a respeito de importantes temas, como por exemplo oração, confissão e restauração. Vamos concluir nosso estudo abordando 3 pontos relevantes para uma vida cristã frutífera: a importância da oração e o poder da confissão e a restauração em Deus.
Já vamos para o primeiro tópico, que diz a importância da oração, e aí o primeiro subtópico, que é a oração. Eu separei aí alguns destaques desse subtópico. Primeiro Tiago deixa claro que a oração é a primeira resposta para qualquer situação em nossas vidas. Sabemos que a oração é a primeira ação sobre qualquer circunstância em nossa vida. A oração nos ajuda a manter uma conexão com Deus. A partir do momento que temos uma conexão com Deus, Ele nos guia em todas as situações e nos auxilia em todas as dificuldades que enfrentamos. A prática regular de oração reflete em uma vida centrada em Deus. Ao que tudo indica, Tiago era uma pessoa que orava bastante. O termo doente, que é utilizado aí na carta de Tiago e muitas vezes utilizado no Novo Testamento, ela pode se referir a enfermos na fé, mas também pode se referir a doenças físicas, né? Mas nesse contexto que nós vamos ver aqui, ele quer se referir aí a doentes na fé, enfermos na fé, pessoas que elas estão quase cambaleando, que estão ali, não estão com a sua convicção em dia. Então, vamos aí falar sobre esse primeiro subtópico. É importante nós deixarmos claro que aqui Tiago, ele quer trazer para nós a importância da oração, a importância de estarmos orando. E o que é orar? Orar é falar com Deus. Ou seja, assim como você fala com seu amigo, assim como você fala com a sua mãe, assim como você fala com seu pai, assim como você fala com a sua esposa, assim também nós devemos orar, ou seja, falar com Deus, separar um momento do nosso dia, ou então em qualquer momento. Você pode estar no seu carro, indo para o seu trabalho, você pode estar no trem, você pode estar... Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui para não ficar atrapalhando, mas você pode estar na sua casa, você pode estar no seu carro, você pode estar na sua cama, em qualquer ambiente é propício para orar. Assim como já dizia eu não vou lembrar o nome da pessoa que falou isso, mas eu não sei se foi John Wesley, mas ele falou assim, eu não oro 1 hora, mas eu não fiquei mais do que... Não, ele fala assim, eu oro, o máximo que eu oro é 5 minutos, mas não fico mais do que 5 minutos sem orar. Porque isso mostra constância na oração. Tem pessoas que oram 1 hora, tem pessoas que oram 2 horas, tem pessoas que oram 10 minutos, tem pessoas que oram até menos. O importante é orar, o importante é falar com Deus, principalmente quando nós iremos tomar atitudes na nossa vida que nós precisamos de um direcionamento. A oração, ela nos ajuda a manter essa conexão com Deus, e essa conexão com Ele nos traz intimidade, e a intimidade com Deus nos fortalece a nossa fé. Então é muito importante entendermos que a oração, ela é fundamental na vida do cristão. Vamos aí para o segundo subtópico, que tem como tema a oração da fé. E aí eu tenho 3 destaques. O primeiro o versículo 15, destaca a oração de fé. Toda oração deve ser feita com fé, crendo no poder de Deus que pode curar, libertar, perdoar, etc. Oração de fé torna eficaz porque baseia na confiança das promessas de Deus e na capacidade de operar milagres. A oração de fé nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas e confiar no agir de Deus. Essa confiança não depende de méritos nossos, mas da fidelidade em Deus. O que é importante nós entendermos aqui, tirar de proveito deste texto? O primeiro ponto aqui importante é nós entendermos que a oração, ela precisa ter fé. Nós precisamos ter fé ao orar, porque não adianta nada nós estarmos pedindo para Deus se nós não cremos que Ele pode agir. Porque se nós não cremos que Ele pode agir, de nada vale a nossa oração. Nós estamos apenas trazendo palavras, porque falta uma fé, falta acreditar naquele que pode fazer. E aí vem o segundo tópico que nos diz que Deus, ele é poderoso para curar, poderoso para libertar, poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para nos tirar de um peso de pecado, nos perdoar de todas nossas amarguras. Ele também é poderoso para nos libertar daquele peso que tem tirado a nossa
o nosso sono, que tem tirado a nossa alegria. Por quê? Porque Ele é poderoso, Ele é o dono de tudo. Então é muito importante nós entendermos que pedir para Deus, falar com Ele, é a melhor estratégia, a melhor forma de nós conseguirmos bênçãos futuras. Lógico que assim, muitas pessoas têm um pensamento muito imediatista. O que seria esse pensamento? Até nós temos aqui, né? Que a oração de fé nos desafia a olhar além daquelas circunstâncias imediatas. Por exemplo, estamos passando por uma dificuldade. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma prova, nós não conseguimos enxergar além dela, nós não conseguimos olhar além dessa prova, porque nós estamos imersos nela. É como se eu pegasse um drone, saísse do problema e olhasse uma visão panorâmica, olhasse para fora. Só que quando nós estamos imersos, nós estamos dentro do problema, é muito difícil nós enxergarmos o além disso. Por isso que a oração, ela é como se fosse o nosso guia, para que nós possamos enxergar além do que nós estamos vendo, para que Deus nos dê o discernimento de entendermos que aquilo que nós estamos passando, aquelas dificuldades, aquelas necessidades, elas podem ser para algo além, é para uma bênção vindoura, para um propósito vindouro. Nós podemos ver, e isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, que é o seguinte: às vezes nós passamos por um momento de dificuldade, depois de uns anos a gente volta ali a lembrar daquele momento de dificuldade e fala, nossa, por causa daquela dificuldade eu aprendi isso, ou por causa daquela dificuldade eu segui um rumo que me levou a coisas maiores, coisas mais abençoadas. É claro que assim, nem sempre é material, tá? Nem sempre Deus vai nos dar uma bênção material, ou seja, nem sempre a prova é para que nós seguimos um caminho de crescimento aqui na Terra, mas pode ser um aprendizado, pode ser que aquela dificuldade, aquela necessidade que nós estamos passando é para nos ensinarmos a viver, a sermos pessoas melhores, cristãos melhores, e Deus vai nos suprir, né? Mas com as nossas necessidades básicas, que ele fala isso no Sermão do Monte, que nós não devemos nos preocupar com as nossas necessidades básicas, mas talvez nós vivemos a nossa vida inteira, fim da nossa vida, e nós não alcançamos objetivos maiores, porque não era para alcançar, não era para chegarmos a objetivos maiores. E Deus nunca prometeu. Deus prometeu que nós teríamos uma herança no céu, uma herança findoura a esse mundo. Deus não está enxergando a nossa vida aqui, Deus está enxergando a nossa vida além daqui. Mas é muito importante nós entendermos isso. Vamos aí ao terceiro subtópico, que é oração pelo próximo. É uma oração muito importante também. Temos 3 destaques. O primeiro Tiago também traz a importância de orarmos uns pelos outros. A oração pelo próximo pode muito seus efeitos. A oração pelo próximo promove a comunhão, revela o amor e nos leva a experimentarmos a presença de Deus de maneira mais poderosa. O que é importante nós entendermos nesse texto aqui é a importância de nós orarmos pelo próximo. Nem sempre sermos individualistas e queremos orar somente por nós, mas nós devemos entender que nós também precisamos orar pelo nosso irmão, precisamos orar por aquele que está ali ao nosso lado. Por quê? Porque isso fortalece a comunhão. Lembrando que nós somos um corpo, nós iremos falar muito isso no último subtópico, no último tópico, sobre a importância da unidade, a importância do corpo, mas aqui já dá uma pitada aí de informação, que é o seguinte: a oração pelo próximo, assim como diz aqui no destaque, eu vou voltar aqui para o tópico, só para a gente ver, ele fala assim, a oração pelo próximo promove a comunhão, revela o amor e nos leva a experimentarmos a presença de Deus de maneira mais poderosa. Por quê? Porque é mandamento de Deus. Deus fala assim: amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Então é muito importante nós entendermos que amar o próximo faz parte de um mandamento, é um mandamento. E como que nós
amamos, né? Nós exercemos aí o amor ao próximo com ações, assim como já vimos em lições anteriores, com ações práticas, por exemplo, levar um mantimento, um apoio, dar um apoio para alguém que está passando por uma necessidade, mas também nós podemos ajudar o nosso próximo orando por ele, pedindo para que Deus venha abençoá-lo, trazendo palavras de bênção para o nosso próximo, para aquele que está do nosso lado, porque isso traz um sentimento de preocupação, de que nós estamos nos preocupando com o nosso próximo. Então lembra isso, é muito importante passar isso para os seus alunos, o quão importante é orar pelo próximo, estar próximo dele e amá-lo. Vamos aí para o próximo subtópico. O segundo tópico aí é o poder da confissão. E aí o primeiro subtópico é confissão de pecados. Temos aí 3 destaques. O primeiro é a confissão de fé é um ato decisivo para a cura e restauração. Reconhecer e confessar os nossos pecados traz o perdão divino, restauração física, emocional e espiritual. Confissão não liberta do peso do pecado. Na verdade, não é não liberta, tá? Deixa eu ajustar aqui. Perdão, deixa eu só dar uma ajustada. Que não é não liberta, é nos liberta. Eu vou fazer aqui ao vivo mesmo, ó. Cadê aqui? Nos liberta. Aqui, ó. É nos liberta. Vamos voltar aqui. Beleza? Então, ó. A confissão de fé é um ato decisivo para a cura e restauração. Reconhecer e confessar nossos pecados traz o perdão divino, restauração física, emocional e espiritual. A confissão nos liberta do peso do pecado. Agora tá certo. A confissão cria um ambiente de responsabilidade e apoio dentro da comunidade cristã. Quando confessamos nossos pecados, primeiramente a Deus e depois a um crente maduro, que temos confiança, abrimos espaço para restauração espiritual, e confissão é um ato de coragem e humildade, nos leva a uma maior intimidade com Deus e com o próximo. E aí nós temos um texto, né, que é muito importante nós falarmos, né, sobre a confissão. Deixa eu encontrar aqui, texto bíblico sobre confissão. Aqui, ó, vamos lá. O texto, e aí se a gente for aqui em Romanos, ó, Romanos, eu vou até colocar aqui fazendo transição aqui, ó, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ó. Vamos aqui, ó, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Ele diz assim, ó: se confessarmos com... Ele diz aqui, ó: se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus e em teu coração creres em Deus que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o ato de fazer uma confissão, ele é bíblico, ele está aqui em Romanos, como nós vimos aqui, né? Se com a tua boca confessares, ou seja, é importante nós confessarmos com a nossa boca, porque nós precisamos de um ato de confissão. É não somente no nosso coração, eu confesso que eu preciso aceitar a Jesus. Não, precisamos levantar a nossa mão e confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, o ato de confissão, ele é decisivo para a cura e restauração, porque a partir do momento que nós confessamos, né, a Jesus Cristo como nosso Salvador, nos libertamos do peso do pecado. Por quê? Porque nós aceitamos que Jesus já pagou esse preço, e por ele ter pago esse preço na cruz do Calvário, hoje nós somos livres do pecado. Nós somos libertos do pecado pelo sangue de Cristo. Então, a confissão, ela traz um ambiente de a responsabilidade e apoio dentro da comunidade cristã. É muito comum dentro de uma igreja você levar alguém não convertido, ou então não convertido está lá, e você ter o apelo. A pessoa, ela fala assim: quem aqui quer aceitar Jesus como teu Salvador? E aí, geralmente o familiar que leva o seu filho, o seu sobrinho, fica assim: e aí? Não,
vai lá não, né? Quem já viu isso, né? Muitas pessoas já viram isso, porque nós queremos, né? Nós queremos que as pessoas elas confessem. É a mesma coisa que você comprar um produto que você gosta muito, sabe? Sabe aquele produto que você quer que todo mundo compre porque ele é muito bom? É assim é o evangelho. O evangelho é muito bom, então nós queremos que mais pessoas tenham esse conhecimento. E outra coisa também, é nós entendermos que se a pessoa ela não aceita Cristo, ela vai para o inferno. E nós não queremos que um ente querido nosso se perca. Então nós queremos que essa pessoa se confesse. Então é muito importante nós entendermos a importância da confissão. Vamos para o segundo subtópico, que é cura espiritual e física. A confissão de pecados não alivia apenas a carga espiritual, mas ela também alivia a carga física do ser humano. A prática da confissão reflete na interconexão do corpo com o espírito, resultando em uma vida saudável e equilibrada, livre do peso do pecado, trazendo a cura a doenças espirituais. Acreditamos que nenhum homem tem o poder de absolver pecados. Isso é bem importante, esse texto que eles colocam na revista. Apenas Deus, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mediante a fé de perdoar pecados. Então aqui já vamos aqui para um único mediador. Um único mediador. Um único mediador que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, aqui ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Que ele diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que aqui ele fala esse texto sobre um único mediador? Porque nós temos aí algumas heresias que eles tentam trazer a mensagem de que existem outros mediadores. E isso é errado. Por quê? Porque você está tirando o poder, né? Você está tirando a função da cruz do Calvário. Você está fazendo com que a cruz do Calvário seja nula. Por quê? Porque o preço foi pago por Jesus, não foi pago por outro. Quem foi e se deu, né? Quem foi que se deu para pagar esse preço foi Jesus. Então, logo, ele é o mediador entre Deus e os homens, porque o pecado, todos pecaram, assim como nós podemos ver em Romanos capítulo 8. Vamos lá, vamos aqui, ó. Todos pecaram. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, né? Aqui, ó. Se a gente for em Romanos capítulo 3, versículo 26. Versículo 23. Vou colocar aqui na tela, ó. Ele fala assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos. Então, por todos nós termos pecado, nós estamos então longe da presença de Deus, afastado da presença de Deus. Mas o texto ele não acaba aí, né? O texto ele fala assim, né? Vamos lá, vamos aí ao versículo 24, que diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não em outra pessoa, e sim pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, assim, o primeiro texto, o versículo 23, ele nos diz assim, ó, que todos pecaram. Todos pecaram e estão longe da presença de Deus. Só que aí o texto, ele não para por aí. Porque se ele parasse por aí, então já era. Não temos mais salvação. Não temos mais como ser salvo, porque todos pecamos, então todos estamos longe de Deus. Mas aí, então, o texto ele complementa como nós podemos ser salvos. Então, podemos ter novamente um encontro com Cristo, que diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós entendemos então que todos nós pecamos, então nós todos estamos longe da presença de Deus. Só que o que acontece? Nós hoje temos então a redenção.
logo nós somos perdoados pelo pecado, temos um encontro novamente com Cristo. O que acontece então? Esse peso do pecado, ele sai. Então o que acontece? Acontece isso que nós estamos vendo aqui no segundo subtópico, que é cura espiritual e física. Então a prática da confissão, ela reflete na interconexão do corpo com o espírito, né? Trazendo então uma vida saudável e equilibrada. É porque quando nós temos isso vem um exemplo, né? Nós estamos devendo aí, né? Nós estamos devendo na praça, né? A pessoa ela deve na praça. O que acontece? Se a pessoa ela tem um caráter aí um pouco honesto, né? Ela não consegue dormir à noite. Ela fica com insônia, ela fica com crises. Por quê? Porque ela sabe que ela tem um peso muito grande aí, um peso. A pessoa que ela tem um senso de que ela é pecadora e que esse pecado ele é um preço muito alto, essa pessoa ela vive uma vida infeliz, fica com um vazio dentro dela. Quando ela confessa a Jesus Cristo, então Jesus preenche esse vazio, essa pessoa tem os seus pecados perdoados e essa vida dessa pessoa muda. Você quer um exemplo desse? O exemplo desse é da mulher samaritana. A mulher samaritana ela está naquele poço lá, e aí naquele poço, provavelmente ela estava ali refletindo sobre a sua vida, né? Que ela teve cinco maridos e o que estava com ela não era dela, né? E aí Jesus chega, Jesus passa tudo isso para ela, e aí quando ele fala que ele é o Cristo, logo o texto ele nos diz que ela então entendeu que ele era o Messias. E o que acontece? A vida dela muda, ela chega lá na cidade, ela começa a falar para todo mundo que conheceu o Cristo, porque só ele poderia falar aquilo que foi dito para ela, só ele poderia falar porque ele era profeta, assim como ela diz, né? Vejo que és profeta. Então aqui nós entendemos que no momento que ela entende, né? Ela entende que estava na frente dela o Messias, a vida dela muda. Ela começa agora a ser um canal de influência ali para aquela cidade. E muitos ouvem, né, a palavra dela e entendem, né? E acontece ali um reboliço ali em Samaria. Então é muito importante entender que aceitar a Jesus Cristo, o ato de confissão de fé, ele pode trazer mudanças na nossa vida, sair de uma vida de tristeza, uma vida de depressão, uma vida de ansiedade para uma vida feliz, uma vida alegre. Por quê? Porque nós podemos descansar em Deus. Como nós falamos anteriormente nos tópicos, nós conseguimos sair daquele turbilhão do problema e ver de uma forma panorâmica através da oração. Vamos aí para o terceiro subtópico, que é o exemplo de Elias. Elias foi um homem que orou muito, né? Então o texto aqui ele tem alguns destaques, que é: Tiago usa o exemplo de Elias para ilustrar o poder da oração. Apesar de Elias ser um humano comum, aqui tá ser, mas é ser, né? Eu vou corrigir não, mas os irmãos entenderam aqui que é um ser humano comum. Grandes milagres foram realizados através dele, pois ele confiava no Senhor, que é quem faz milagres. A proposta de Deus para a nossa vida é que vivamos de uma vida de fé, acreditando que ele é quem faz o impossível. Então que é importante nós termos de exemplo de Elias, porque até o texto fala, né? O texto fala assim: lembra de Elias? Elias era um homem comum. Elias era um homem que tinha dificuldades, né? Você vai ver que Elias teve um momento de baixa muito grande, e isso está registrado na Bíblia. Deus não apagou essa informação, não. Está registrado na palavra de Deus que Elias, ele teve dificuldades, ele teve um momento de baixa na vida dele. Mas nós vamos ver nos momentos de alto, porque ele orava muito. Então o que aconteceu? Teve um certo momento que Acabe estava ali, Elias falou assim, ó: no meu nome, e digo por mim mesmo, é aquele famoso te digo de mim mesmo, que não vai chover. Não vai chover. Durante 3 anos não vai chover. E durante 3 anos e meio não choveu, como diz o texto aqui de Tiago. E não choveu. E aí então, quando ele ora novamente a Deus, aí vem aquela nuvem do tamanho da mão do homem e a chuva ela volta a cair naquela cidade. Então assim, Elias ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Quem não esquece dos 500 profetas de Baal e 200 de Azera lá, que ficaram meio dia fazendo ali um monte de ritual para tentar ali
colocar fogo ali e ter resposta do Deus deles, e nada aconteceu. Elias só fala assim, ó, limpa o altar, joga água, mas joga água mesmo, joga muita água nesse altar. Elias faz uma oração rápida, curta, e o fogo desce, porque Elias, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha tanta intimidade que ele falou assim, Eliseu, seguinte, tá bom, você quer me seguir? Pode me seguir. Só que assim, e aí, ele vai seguindo, aí bate na água, o Rio Jordão abre, aí Eliseu ali do lado de Elias, e aí ele fala assim, o que você quer, Eliseu? Aí Eliseu fala assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito, né? Aí ele fala, tá bom, então me acompanhe até o final, me acompanhe. E naquele momento, então, Elias é levado por Deus, né? Ele é levado, não em carruagem, né? Como muitos colocam, né? Tentam escrever, mas ele é levado por Deus. E aí, então, Eliseu, ele recebe a capa de Elias ali, e o espírito que estava em Elias, né, o espírito de Deus, ele então toma Eliseu, e Eliseu faz ali muitas maravilhas, porque Eliseu entendeu a intimidade que Elias tinha com Deus. E Eliseu acompanhou os passos de Elias, e Elias não era um ser humano comum. Elias não tinha poder, Elias não era sobrenatural, não, o sobrenatural era de Deus, o espírito de Deus sobre a vida de Elias, que era um homem de muita oração. Vamos aí para o terceiro subtópico, que é a responsabilidade da restauração. E o primeiro subtópico é a busca dos que se afastaram. O primeiro tópico é Tiago exorta a buscar aqueles que se desviaram, ter zelo pela palavra e cuidado com os que estão fora. É a responsabilidade da igreja, então é a responsabilidade da igreja dos que estão fora. A busca pelos que saíram demonstra o amor e compromisso com o evangelho de Cristo. Buscar os que saíram exige compaixão e oração para ajudá-los a retornarem à fé. Isso revela a importância de viver a unidade, de estar ligado com o corpo de Cristo. Então aqui, ó, novamente nós devemos entender quem é o responsável em buscar aqueles que saíram. O responsável é nós mesmos, o corpo de Cristo. A igreja, ela é responsável em buscar aqueles que saíram. A buscar aqueles que saíram, buscar aqueles que estão lá fora, mostra a responsabilidade do corpo de Cristo, porque foi dada uma ordem para nós em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que ele diz assim, ó. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vou colocar aqui na tela. Ele diz assim, ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que acontece aqui? Então, nós somos responsáveis de levar a palavra para aqueles que estão fora, levar a palavra para aqueles que saíram, para aqueles que não vieram ainda, né? Nós somos testemunhas da ressurreição, da vida de Cristo e da vinda do Messias. Então é importante nós entendermos que é um dever da igreja pregar o evangelho, falar com aqueles que estão fora, buscar aqueles que saíram, é nossa responsabilidade. Então, buscar os que saíram exige compaixão, né? Compaixão e oração. Nós precisamos estar sempre... Nós temos que, primeiro, entender que nós precisamos ter um espírito misericordioso. Nós precisamos ter um caráter misericordioso, porque Deus é misericordioso. E nós temos que ser, então, reflexo do caráter de Deus. Entendermos que nós precisamos buscar aqueles que saíram através de uma vida através da nossa compaixão, entender a miséria do outro e buscar aqueles que se afastaram. Vamos para o segundo subtópico, então, a restauração dos que se desviaram. Buscar os que saíram da comunhão é uma ação que tem implicação eterna. A responsabilidade de buscar os que estão fora é de todos e não apenas dos líderes da igreja. Quando ajudamos o próximo, refletimos o amor redentor de Cristo. Então, nós precisamos entender que
nós precisamos buscar os que saíram da igreja, né? É responsabilidade nossa buscar como corpo de Cristo. Quando um membro está doente, geralmente existe um trabalho dentro do corpo ali para que aquele membro se cure, para que aquele membro volte a ter uma funcionalidade certa. Então, nós não enxertamos aquele membro do corpo, né? O corpo ele trabalha para que aquele membro cure logo. Então, é muito importante nós buscarmos, né? Ter uma vida em comunhão com nossos irmãos para buscarmos aqueles que estão fora. Vamos para o terceiro subtópico, que é a responsabilidade da igreja. A responsabilidade é assim, ó. Cada membro do corpo em Cristo tem o dever de apoiar e encorajar os outros. Fazer parte do corpo de Cristo nos permite a crescer juntos na fé. Além do crescimento, também traz um senso de pertencimento, principalmente quando se envolve ativamente com os trabalhos da igreja local. A igreja é o corpo de Cristo e cada membro tem uma responsabilidade vital para a funcionalidade desse corpo. Todos são importantes. Não é porque você é um membro de banco, o pastor Rigonato ele gosta muito de falar de membro de banco, que você não tem uma responsabilidade ali sobre o corpo de Cristo. Sim, você tem uma responsabilidade. Você é aquele que pode falar para um vizinho, você é aquele que pode falar para um irmão, você é aquele que pode falar para um amigo na escola sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Se você é um membro ativo na igreja, você entende mais isso, você tem um senso de responsabilidade do reino, porque você entende que o quão importante é a sua função dentro do reino de Deus. Então é muito importante nós termos humildade de entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, nada é para a nossa glória, nada é para o nosso ganho pessoal, tudo é para Deus. Entender que é muito importante nós trabalharmos para que outras pessoas venham para o reino de Deus. Vamos aí para a conclusão. Ela diz assim, ó. Os conselhos finais da carta de Tiago oferecem uma visão clara e prática de como viver uma vida cristã autêntica. A oração em todas as circunstâncias, a confissão sincera e a responsabilidade de restaurar os desviados são pilares essenciais para uma vida viva e genuína. Tiago nos chama a cultivar uma vida de oração fervorosa, promover uma cura através da confissão e exercer um cuidado ativo uns pelos outros. Ao seguirmos esses conselhos, refletimos a verdadeira autenticidade cristã, vivemos de acordo com os ensinamentos de Cristo, impactando positivamente na nossa igreja, que possamos, com a graça de Deus, incorporar esses princípios em nossas vidas, testemunhando o poder transformador da fé autêntica. Então, irmãos, nós estamos finalizando essa revista, entendendo que tudo que nós falamos aqui é para fortalecer a nossa autenticidade como cristão, ou seja, nós nessas 13 lições nós entendemos o que é ser um cristão de verdade, um cristão autêntico, que não desvia, que não se perde com prazeres desse mundo, mas que vive uma vida em piedade a Deus. Eu já quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não deixam de curtir este vídeo, compartilhe com mais pessoas, não deixam de se inscrever no nosso canal, comente também se eu falei alguma coisa aqui, se você tem alguma experiência, tá? Deus abençoe a todos que ficaram até aqui e tchau!